Será que o meu programa precisa atender a alguma organização específica? Agora chegou a hora de finalmente a gente colocar a mão na massa e começar a programar e se organizar dentro do CodeBlocks e dentro também do nosso programa escrito em linguagem C. O CodeBlocks tem uma série de opções que são relevantes, mas não para o nosso curso. Então vamos nos ater apenas àquilo que nos importa para aprender a programar em linguagem C. A primeira coisa que você precisa saber é como criar um novo arquivo para escrever os seus códigos em linguagem C. Você pode fazer isso de duas formas, clicando em File, New, Empty File, e ele vai gerar um arquivo em branco, e você salva esse arquivo, dando a ele um nome, como por exemplo, aula1.c, e clicando em salvar, ou você pode clicar aqui nesse ícone New File, Empty File e fazer a mesma coisa. Dentro de um programa em linguagem C, existe uma certa organização do que a gente precisa fazer para o nosso programa acontecer. Todo o código que a gente escrever aqui dentro desse espaço em branco será compilado e transformado em um arquivo executável e depois colocado em execução quando nós clicarmos nesse ícone que contém uma engrenagem e um sinalzinho de play, o ícone Build and Run. A primeira coisa que a gente precisa fazer quando começa a escrever um programa em linguagem C é colocar uma biblioteca padrão que tem funções de entrada e saída de dados. Eu sei que por enquanto você ainda não sabe muito bem o que é uma biblioteca, então vamos imaginar ela como um livro que tem códigos que a gente vai precisar para poder fazer o nosso programa funcionar. Essa biblioteca pode ser colocada no nosso código escrevendo a palavra include antecedida por um sinal de hashtag jogo da velha, sustenido, cerquilha ou como você quiser chamar. É este sinal aqui, include, espaço, e eu vou acrescentar o nome da biblioteca. A nossa biblioteca padrão chama-se stdio.h. stdio.h. É dentro dela que estão as referências dos códigos básicos para exibir e ler dados e que nós vamos usar agora no início do nosso curso. A segunda coisa que você precisa saber em termos de organização e funcionamento de um programa em linguagem C é que a primeira coisa que acontece quando o seu programa é colocado em funcionamento são os códigos que estão escritos em um bloco chamado main. A main é a primeira coisa que o seu programa vai fazer quando ele começar a funcionar. Em alguns livros e tutoriais da internet, você vai encontrar a main sendo criada desta forma. Int main, abre parênteses, fecha parênteses, abre chaves, fecha chaves. Em outros tutoriais da internet, você encontrará a main sendo criada desta forma, void main. Para o objetivo do nosso curso, não há diferença alguma entre criar a main de uma forma ou de outra, e por isso nós não vamos explorar os pormenores que essa decisão acarreta. Imediatamente, quando o programa começar a funcionar, todo o código que estiver escrito aqui dentro da main será executado primeiro. E existe uma velha lei no mundo da programação que diz que quando você começa a aprender uma nova linguagem de programação, você precisa obrigatoriamente começar esse programa com a mensagem Hello World ou Olá Mundo. E para escrever uma mensagem na tela em linguagem C, nós utilizamos o comando printf. O comando printf é seguido por parênteses e dentro desses parênteses nós colocamos um texto entre aspas, como por exemplo, Olá Mundo. Ao final de todas as linhas de um programa escrito em linguagem C, é preciso que a gente coloque o sinal de ponto e vírgula. Se eu colocar o meu programa para compilar e executar, olha aqui o meu programa em execução, maravilha, está exibindo a minha mensagem Olá Mundo, está exibindo uma outra mensagem aqui que o próprio compilador gerou, mas tem um pequeno probleminha, né? A letra A, que estava acentuada, ela apareceu no formato desse caractere esquisito.
Isso porque, em nenhum momento no nosso código, a gente disse para o programa que talvez nós usemos caracteres especiais, caracteres acentuados, caracteres latinos. E para fazer isso, a gente precisa da ajuda de uma outra biblioteca, que nós vamos incluir aqui em cima. Nós vamos escrever include espaço locale.h e aqui dentro do código, logo no início na nossa main, nós vamos definir a localização do nosso programa, passando entre parênteses esses dois parâmetros. Este código não vai mudar toda vez que você estiver escrevendo um programa que precisa de acentuação. Se eu mandar executar agora, olha lá o meu caractere A corretamente acentuado. Agora que eu já aprendi como funciona o comando printf, eu posso exibir uma segunda mensagem. Printf, agora eu aprendi. E colocar o meu programa em execução. Quando eu coloco o meu programa em execução, rapaz, olha que estranho. Eu coloquei as minhas duas mensagens, Olá Mundo e Agora eu aprendi, em duas linhas diferentes, nas linhas 5 e 6 do meu programa. Mas na hora que ele foi executado, elas estão grudadas. Isso ocorre porque o comando printf não faz quebra automática de linha. Se eu quiser que esse programa aqui pule linha na segunda mensagem, eu preciso incluir o marcador /n. O marcador /n é capaz de quebrar a linha. Compilando e executando esse programa, o que eu obtenho é a mensagem Olá Mundo e Agora eu aprendi. Recapitulando tudo o que a gente viu hoje. Para iniciar o meu programa, eu preciso incluir a biblioteca stdio.h. É ela que contém as funções básicas para entrada e saída de dados. Além disso, todo o meu código principal deve ficar dentro de um bloco chamado main. Esse bloco tem o seu início e o seu fim assinalados por chaves, a abertura e o fechamento de chaves. A gente vai observar essa mesma estrutura em outros códigos em linguagem C. Também aprendemos a utilizar o comando printf, que é responsável por exibir mensagens na tela do computador. O comando printf é seguido de parênteses e dentro desses parênteses há um parâmetro fornecido entre aspas. Esse parâmetro é a mensagem que nós desejamos exibir na tela. Todas as linhas dos programas escritos em linguagem C finalizam com o sinal de ponto e vírgula. Caso eu utilize acentos no meu programa, eu preciso definir a localização dele, incluindo a biblioteca adequada e utilizando o comando que define a localização desse programa. E por fim, se eu quiser pular linhas na exibição das minhas mensagens, eu devo utilizar um marcador especial, o /n. 2, 5, 7.